Bom dia, maravilhindas, bom dia, maravilhindos, bom dia, vovó, vovô, bisvovó, bisvovô, titias e titios, meninos e meninas, bom dia pra você. Eu espero que você tenha amanhecido bem, que você tenha um sábado abençoado, um domingo abençoado, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, abençoados por Deus, amém? Deus é muito bom, a paz do Senhor para você, de A a Z, a paz do Senhor maravilhinda, que falou assim que achou que eu tinha 20 anos, 40 anos se passaram dos meus 20 anos. Mas bem vividos, bem sofridos, bem chorados, bem alegres, né? Porque a vida é feita de fases, né? A vida é feita de momentos. Gente, hoje eu vim falar de uma coisa muito séria, que eu já passei por isso, que talvez você vê vídeos ou post meu, né? E eu vim falar hoje da depressão. Tem muitas pessoas, o mal, eu já falei, acho que no terceiro vídeo, antes desse, terceiro ou quarto, não sei, o mal desse século tem sido a depressão, né? A depressão, ela anda junto com a ansiedade. Você pode ver que todas as pessoas, a maioria das pessoas que tiveram ansiedade, a maioria, né, que tiveram ansiedade são pessoas que são agitadas demais, né? Uma pessoa que não sabe esperar, uma pessoa que, sabe? Ou então uma pessoa que só vê coisa ruim em tudo, né? Eu costumava dizer no início, quando eu comecei a gravar, que existe as hienas tristes pessoas, né? Aquela do desenho animado, que acorda e fala assim, o dia tá tão lindo, mas pode chover, né? É, tudo ela vê impedimento para alguma coisa, nada para a pessoa tá bom, né? Existe pessoa, sim, existe, que já nasceu assim e existe. Existe pessoa também que tudo dela é o melhor, né? Tudo dela é o melhor. Talvez você compra uma roupa, um utensílio para sua casa ou alguma coisa para você, a pessoa nunca se alegra com você. Ela sempre vai falar assim, ó, ah, mas eu vi melhor em tal lugar. Ah, eu comprei, mas não comprei da marca da sua, não. Sabe? Ela tá sempre querendo se colocar um degrau a mais que você. Existe pessoa assim? Existe. Claro que existe. Né? Mas eu vim tratar a respeito da tristeza profunda. Aquela tristeza que se você não tiver uma aliança com Deus, se você não souber para que você vem, ela te leva à morte. Te leva à morte ou te definha, né? Ontem eu estava vendo uma postagem de muitas pessoas a respeito de depressão, não é no meu canal, não. Eu gosto de pesquisar, assim, coisas. Eu gosto de estudar o ser humano, entendeu? Porque Deus fez cada um de nós com propósito. Crente ou não, gente, Deus nos fez cada um com propósito. E eu gosto de estudar pessoas, né? Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de ver pessoas. Aliás, você não fica o dia inteiro sozinho? Fico o dia inteiro sozinho. Mas ao longo da minha vida, eu sempre vivi rodeado de muvuca. Você pode ver que no meio dos seus filhos, cada um tem a sua. Você sabe distinguir um do outro, ainda que seja gêmeos idênticos daquele que só a mãe que sabe saber quem que é quem, né? Que é os idênticos mesmo. Os dois não serão iguais. Eles serão iguais na aparência, mas terão gosto desiguais, entendeu? Eles podem falar igual, eles podem vestir igual, eles podem andar igual, mas um vai casar com a mulher do outro, né? Isso é individual. Talvez tenha aí alguém que já casou com a mulher do outro, sei lá. Mas esse mundo é doido. Aí, mas eu quero falar pra você a respeito da tristeza que mata, sabe? Esse túnel escuro que a gente atravessa e não vê perspectiva de nada. Tudo é ruim, tudo é mal. As coisas, você olha para a situação, o seu corpo dói, olha para você ver. A depressão, ela traz enfermidade para o nosso corpo físico, né? Porque tem a nossa alma, ela adoece a nossa alma e adoece o nosso corpo físico. Por que ela adoece o nosso corpo físico? Porque de repente, nós não conseguimos
carregar a nossa carcaça, o nosso corpo. Fica tudo tão difícil, né? Se você tiver um conhecimento de Deus, torna mais maleável a coisa. Mas se você não tem um conhecimento de Deus, se você não tem intimidade com Deus, é muito difícil. É muito difícil. Eu vou dizer para você da depressão, um cristão com depressão, entendeu? E que muitas vezes a igreja, muitas pessoas acham que é demônio, que é capeta, e fica na cabeça da pessoa um monte de vezes. Anos atrás, veio um pessoal de fora para nossa igreja fazer um trabalho, acho que é o primeiro trabalho que teve de libertação na nossa igreja, a gente não conhecia nada de nada, a gente era uma igreja num porão, um porãozinho quente pra caramba. E o rapaz que eu ganhei para Jesus, né? Hoje ele é um homem de 70 anos, ele é mais velho que eu. Ele deve ter 70. Mas não parece não, parece que ele tem 40 aqui. Parece não, gente? Não parece. Não parece. Aí eu ganhei para Jesus e eu tava lá eu ficava lá na frente da oração. Eu lembro que estarracaram na cabeça dele mandar o diabo sair. E ele tem assim um embolar na língua, que se você não prestar muita atenção, você não entende direito. A esposa dele também é assim, mas ela já foi pra glória. Oi, eu tava perto, e eles agarraram na cabeça dele, tá mandando capeta sair, tá mandando diabo sair, tá mandando capeta sair. Eu lembro que ele começou a gritar assim, ó, qual que é o seu nome, qual que é o seu nome, qual que é o seu nome, qual que é o seu nome? Ele falou assim, é Carlos. Eu tava perto, eu ouvi. Falei o nome do homem, Santo Israel. Jesus, toma. O Senhor passou o sangue. Aí ele falou o nome dele, sabe? A hora que ele falou o nome dele, eu tô assim, esse trem tá errado. Esse negócio tá errado. E eles empurravam. Não sei se ele vai lembrar disso. Eu, graças a Deus, não tenho mente fraca. Quase ficou, mas não tenho mente fraca, eu me lembro. E ele ficou lá falando o nome dele, falando o nome dele, falando o nome dele, e eles lá com as mãos penduradas na cabeça dele. Ele não estava endemoniado. Ele tinha um jeito assim, meio assim, mas ele não estava endemoniado. Porque os demônios que havia no corpo dele, há muito tempo a gente já tinha mandado embora. Muito tempo. E quando a gente era no outra igreja menor ainda, a gente já tinha mandado os demônios embora. Ele não estava endemoniado, né? Eu sei que muitas igrejas tratam isso como demônios, mas eu sei também que uma pessoa depressiva abre uma porta para demônios entrar. Não pra você ficar babando na igreja, rolando pra lá pra cá, chiando, falando que eu sou isso, eu sou tranca-rua, eu sou capa preta, eu sou... Não. Abre porta, sabe por quê? Porque o depressivo não vê saída em nada. Ele só chora. Como é que você sabe? Porque eu passei por isso. Eu passei por isso. E eu sempre briguei contra essa tal depressão. Eu passei por isso. O Senhor permitiu que eu entrasse em uma depressão profunda, onde eu não tinha força. Gente, eu tenho uma colega de serviço que quando ela ligava para mim, ou eu ligava para ela, né, a gente conversava, eu percebia que eu ficava muito ofegante, porque eu queria conversar com ela tudo de uma vez num assunto só, entendeu? Porque já não estava mais perto, então eu estava querendo... Aí, sabe, e quando a gente ficava quase uma hora e meia no telefone conversando uma com a outra, né? Conversando uma com a outra, de um assunto passar para outro, de um assunto passar para outro, de um assunto passar para outro e tudo. Eu, de um assunto, atropelava o outro. Eu acho que a cabeça dela, para captar o que eu estava falando, coitado, dava um nó cego, entendeu? E quando eu desligava o telefone, eu me lembro que eu ficava numa ofegante, entendeu? Muito ofegante. Quando eu estava, por exemplo, quando eu ia falar alguma coisa, eu sempre falei gritando. Porque foram 7 anos de fábrica. Aí você pode dizer, eu também trabalhei no barulho. Mas eu nunca gritei, Helena. Eu era fiandeira. Os filatórios, naquela época, não sei agora, naquela época faziam um barulho do caramba. Não tinha protetor auricular, né? Não tinha protetor. Você ficava com o seu ouvido exposto, tanto é que no meu ouvido esquerdo, eu fiz audiometria, eu tenho 15% desse ouvido a menos, 15%. Segundo
a médica, ela falou que isso não atrapalha nada não. Que até que pela idade que eu tenho, tá tudo muito bem, mas que era para me fazer uma lavagem no ouvido. Falei, ele tá sujo? Não. Ela falou assim, não, é porque fica lá no fim do túnel, não passa cotonete, porque cotonete, a médica falou, o cotonete vai empurrando a cera para dentro, em vez de você pensar que tá limpando, tá empurrando para dentro, né? Isso eu já sabia, né? Mas mesmo assim eu fazia, eu via que meus cotonetes saíam muito limpo. Por quê? Porque eu tava empurrando a cera lá para dentro. Então, gente, eu passei por esse momento difícil, porque não existe super mulher, não existe super pastor, não existe super missionário, não existe super crente, não existe super cristão, né? Nós podemos ver com os casos que alarmaram o Brasil e que muitas pessoas que dão notícias na mídia fizeram a festa com suicídios de muitos pastores e pastoras e membros, né? Anteontem ou há 4 dias atrás, a menina que frequentava a minha célula, mas ela tinha um problema mental, ela tinha uma depressão profunda, ela tinha uma depressão terrível. Ela foi, aqui tava um calor, gente, calor, colocou fogo no corpo, morreu no corpo inteiro. É aí que eu falo, a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Nós podemos dar lugar ao diabo, sim. Quando na depressão, a Bíblia fala o seguinte, que na angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Angústia, gente, quando o salmista fala assim, ó, angústias do inferno se apoderaram de mim, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara, teu cajado me consolam. Você vai ver, pelo menos, eu prefiro ler a Bíblia assim. Você vai ver muitos homens de Deus que tiveram seu momento de medo, porque a depressão nada é que um gatilho acionado que te causa medo, que te causa pavor. Eu não me deixei, porque eu sempre me pego e me coloco diante do espelho e falo assim, minha filha, pelo amor de Deus, eu converso comigo mesmo. Porque eu já atendi pessoas até babando em cima de uma cama de tanta depressão. Você precisa do médico, sim. O médico estudou para, né, olhar a nossa cachola. Eu passei por uma situação de tanto medo, de tanta angústia, né? Angústias dos infernos, corda, laços de morte me acorrentaram. O Senhor me deixou nesse vale sozinha. Porque o Daniel não preenchia, os meus filhos não preenchia, o Caleb não preenchia. Não preenchia, não. Durante anos eu vim carregando peso nas minhas mãos e nas minhas costas. Eu achava que eu podia resolver tudo sozinha. Tudo sozinha. Eu levava o medo do meu marido morrer, dos meus filhos morrerem. E foi desencadeando um monte de coisa. Foi muita notícia ruim. Foi muitas coisas horríveis. E eu desabei. A notícia pior foi quando no ano passado o meu filho fez uma série de exames. Eu esqueci o nome eu já fiz também esse exame quando eu tive. E o médico falou que eu estava com câncer. Gente do céu! Eu não chorei. Eu falei assim, eu tenho que ser forte. Mentira. Quando tiver de chorar, chore. Não vai mostrar que você é super mulher pra ninguém, não. Entendeu? Chora, abra a boca. Abra a boca, grita. Procura uma pessoa que você sabe que é confiável. Chora com ela, desabafa com ela. Entendeu? Porque Deus deixou, a Bíblia fala que há amigos mais chegados que os irmãos. Então, eu acredito que cada pessoa tem sim uma pessoa com quem ela pode contar, com quem ela pode... porque nós precisamos, gente, disso aqui, ó, de carne e sangue para conversar. Claro que precisamos, né?
Depressão não pode ser tratada como uma infestação demoníaca, mas também tem que ser vista que Satanás aproveita disso para ceifar a vida de muitos, para ceifar a vida de muitas pessoas. E é a coisa mais incrível. Quando eu fui fazer meus exames, eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. Eu ligava pro meu marido no serviço, eu falava com ele, eu tô com medo. Eu sempre fui uma mulher valente. Eu sempre fui uma mulher destemida. Eu nunca mostrei que eu sou fraca para ninguém. Nos piores momentos da minha vida, eu sempre mostrei que eu sou uma mulher forte. Mas agora eu estava ligando pro meu marido de 10 em 10 minutos, 20 em 20 minutos, falando com ele, eu tô com medo. Nos intervalos desses 20 em 20 minutos, eu ia para diante do espelho e falava assim, e conversava comigo mesmo, para com isso. Olha lá a Bíblia, lê a Bíblia. E eu mandava, eu expulsava esses demônios embora. E a depressão continuava lá. Aí fiz um monte de exames, não tenho nada no coração, não tenho nada eu não tenho anemia, eu fiz todos, da cabeça aos pés, eu não tenho nada, nada, nada. Para uma mulher de 60 anos, aliás, para não falar que eu tenho nada, eu tomo remédio de pressão, entendeu? Eu tomo remédio de pressão de manhã e à tarde, para não dizer que eu tenho nada assim. Eu tomo remédio sim, para controlar o meu humor e para tirar as dores, porque todo o meu corpo travou, todo ele travou. Então, ainda que eu me levasse diante do espelho e falasse, eu repreendia também. Diabo, você não vai tirar proveito dessa dor que eu tô sentindo. Fiz os exames, sentei na frente do médico, ele ficou lá, eu, minha filha e o meu marido, sentado, e o médico falando, que eu não tinha nada, olhando o eletro, olhando tudo, com a papelada toda, e eu não tenho nada, mas eu sentia dor. Meu corpo estava doendo. A minha boca, eu perdi o paladar, você acredita? Aí eu recordei do meu pai, que gritava por alho, porque ele não sentia paladar, porque quem tem sinusite, eu não sei, dizem que perde o paladar, mas eu recuso isso na minha vida. Eu gosto de comer, eu gosto de sentir gosto do alho. Era um cheiro tão horrível que eu sentia o dia todo. Eu sentia um cheiro horrível e um paladar nada. Era comer arroz com feijão. Eu olhava pro prato de comida, pra carne, pras verduras. Eu pensava assim, pra que comer? Eu não sinto gosto de nada, né? E assim eu fiquei nesse túnel, ó, clamando a Deus. Clamando a Deus. Eu mesmo colocava a mão na minha cabeça, eu mesmo me ungia com óleo e falava com Deus, eu não aceito esta situação. Eu já fui no médico, quer dizer, uma coisa eu já havia descartado. Para medicina, eu não tenho nada. Então agora chegou a vez de combater no mundo espiritual. Sim, gente, a depressão não é infestação de demônios, mas ele usa da depressão para levar você para o suicídio. Para você pensar assim, nossa, eu tô sofrendo muito. Eu vou colocar fogo no corpo, igual essa menina colocou. Gente, você tem que ver. Porque o pessoal é assim meio mal, sabe? Que da minha cidade, não sei das outras não. Fica enviando as fotos para as pessoas, sabe? Enviando as fotos em grupos. Eu não tenho grupo não. Eu não tenho grupo não. Tem grupo não, mas eu tenho o grupo da cidade para ver os acontecimentos da minha cidade. Mas eu não fico lá recebendo notificação silenciada, né? Aí eu abro de vez em quando para ver o que está acontecendo. E mandaram a foto da menina toda torrada. Toda torrada. Segundo eles, ela estava com a mão levantada assim, parecendo que clamando, assim, toda queimada, que ela, segundo os fotógrafos, ela estava viva ainda, ela estava agonizando, sabe? Essa menina lutou a vida inteira, eu não sei quantos anos que ela tem não, mas novinha, né, não. A vida inteira contra a depressão, desde pequena. Desde pequena. Quantas vezes eu chegava na casa dela para orar para ela, ela estava sentada assim, ó, olhando pro nada. Não tinha como você voltar ela real, não, entendeu? Eu vou sentar aqui e falar assim, tá queimando lá no inferno. Não, não posso falar isso não, eu não tenho direito de falar isso não. Ah, nenhum crente tem direito de falar isso.
porque nem o inferno nem está sendo preparado para julgar Satanás e os anjos dele. Os crentes ficam aí, ó, numa falação que foi no inferno, que viu o inferno, que viu o capeta. Capeta é rei do inferno. Ah, vocês param, vai estudar a Bíblia. Aí, gente, mas nesses dias de angústia e de dor, nesses dias de aflição, eu me agarrava em Deus, porque eu sabia que se eu desse uma brecha para o diabo, ele viria com tudo para me destruir. Para me destruir. O desejo dele era me colocar deitada numa... Gente, se vocês vissem a minha casa, vocês iam falar assim, joga sal que é sapo, sabe? Eu fazia tudo no automático, tudo. Eu ia para a panela, para o fogão como zumbi. Voltava de lá como zumbi e meio. Deitava no sofá. Era uma falta de ar que dava, não era no peito, era aqui, ó. Já não tem uma bolinha aqui? Tem uma bolinha, homem tem a gogó, né? Mas nesse coisa aqui, eu respirava, eu me chegava perto do espelho, eu via que eu ficava só suspirando, e essa bola aqui afundava quase na nuca, assim, ó. Agora não tem como fazer não, porque o Senhor me curou. Era assim, era gemidos inexprimíveis. Gente, eu sei o que é gemidos inexprimíveis, sabe? Mas eu quero dizer para você que talvez está passando por isso, que Jesus já carregou esses gemidos inexprimíveis na cruz do Calvário. Já. Mas o diabo quer que você fique aí, ó, só suspirando e vendo tudo negativo. Tudo negativo. Eu não estava podendo mais ter notícias más, notícias ruins, não. Que quando eu via notícia ruim, eu ficava mais ruim ainda. Né? Eu tô assim, ó, gente, mas eu já vi comentário que pessoas ficam assim até tirar a vida. Eu falei assim, Deus, eu não aceito isso não. Mas eu deitava na cama, me faltava o ar. Eu não tenho nada de coração. Era uma dificuldade para respirar. Dor em cada osso do meu corpo. Dor. Aí eu lembrei que há muitos anos atrás, lembra quando saiu o LER? Aquela doença que dava por movimentos repetitivos? Eu trabalhei 7 anos na fábrica assim, ó. Né? Depois é que eu fui sentar, porque você vai subindo de cargo, vai subindo, né? Veja bem, eu trabalhei 2 anos assim, ó, dobrando pano, tanque de alvejamento, com esse braço, com essa mão. Eu trabalhei muito. No escritório era na facite, digitando sem parar, né? E as pessoas que tinham lá subiam um caroço aqui, eu dava um caroço aqui, tinha que andar com um trem assim. Eu olhei pra minha mão, eu falei assim, ó, eu não vou ter isso. Um monte de pessoas, amiga minha, tiveram esse troço. Tiveram caroço, operaram o caroço, tem que andar com aqueles negócios assim. E eu aqui, ó. E esse dedo meu aqui é quebrado, ó, né? Esse dedo quebrou, gente. Eu não vi a dor desse dedo. Não vi a dor desse dedo quando ele quebrou. Aí então, eu peguei e falei assim, Deus do céu, porque a depressão, ela pode trazer para você doenças, sim, doenças que o homem pode descobrir, sim. A depressão, o estado profundo de tristeza pode trazer uma série de enfermidades, principalmente o câncer. Principalmente o câncer. Procura pessoas que façam tratamento de câncer ou de hemodiálise, porque a Bíblia fala que acho que é em Provérbios, eu não lembro mais o livro. Enquanto eu calei meus pecados, eu senti picada dos meus rins. Tem vídeos aqui eu falando sobre isso. Vou deixar no linkado aí, não sei como é que faz isso. Aí, quando eu estava fazendo tratamento do câncer, e de repente eu deparei com, fazendo em partes, né? Fazendo o tratamento, fazendo os exames para saber que era mesmo. E eu me curei aqui na minha casa, me curei em nome do Senhor Jesus. De repente eu estava lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, quando de repente eu caí nesse versículo. Enquanto eu calei os meus pecados, senti picada dos meus rins. Aquilo foi tremendo para mim. Foi tremendo. Na mesma hora, eu não dava conta nem de andar. Eu precisava do auxílio dos meninos, tudo pequeno, para me sentar. Eu não dava conta de sentar. Eu não dava conta de me levantar. Foi um tempo, gente, terrível. Mas aí, então,
Eu comecei eu levantei, foi agora mesmo, sangue do Cordeiro. Eu comecei a clamar ao Senhor, a orar a Deus, a pedir a Deus misericórdia. Tava amanhecendo muito inchada, toda inchada. Eu não sei porquê, mas eu tava toda inchada. Bochechuda, ainda tô ainda, né? Bochechuda, inchada, né? E uma fadiga terrível, um cansaço. Era como se eu tivesse carpido 3 campos de futebol debaixo do sol quente, que era o meu cansaço. Meu corpo sentia o peso do meu corpo nas minhas pernas, como eu sentia quando eu engordei 20 quilos da gravidez do Matheus. Porque das outras meninas eu não engordei tanto assim, não. Então eu venho dizer pra você, olha, eu tenho 60 anos, eu tenho certeza que tem pessoas aí novinha, metade da minha idade, eu tô com 40 aninhos só, e tá nesse momento de angústia e de tristeza. Para com isso. Para com isso. Entrega o seu pensamento cativo ao Senhor. Pensar nas coisas que são lá de cima e não nas que estão aqui embaixo. Começa a pensar nas mansões celestiais. Começa a pensar que você vai abraçar o Senhor. Você não vai morrer agora não, mas quando Jesus voltar, entendeu? Quando Jesus voltar e começa a viver uma vida de qualidade. Porque o diabo, sim, aproveita da depressão, sim, para matar você, para matar a mim, né? Então, eu acho que eu vou tratar desses assuntos mais vezes. Eu quero desejar para você a alegria do Senhor. Por isso que nós temos que chamar todo dia. A alegria do Senhor é a minha força. Quando você apodera da alegria do Senhor, da força dele, o diabo não entra na circunstância da sua enfermidade. Eu não tive ler. E um tanto de amiga minha teve ler. Até quem nunca trabalhou na fábrica teve ler. E eu não tenho problema nenhum. Ainda que você tenha operado, olha para sua mão e ela não funciona direito, olha para sua mão e fala, o poder de Deus está sobre ti. Amém?